Oi, gente! Está começando mais um vídeo nesse canal. Esse canal que só existe para te abençoar. Esse canal que é propósito do Senhor para que a palavra chegue até você. E neste momento, antes de nós iniciarmos a palavra que o Senhor tem para nós neste dia, eu peço que se você é novo aqui no canal, que você se inscreva, que você curta esse vídeo, que você compartilha, mas é muito importante que você esteja inscrito, então se inscreva para que essa plataforma entenda que esse conteúdo ele é relevante e mande aí para mais pessoas. E que para você também receba mais conteúdos assim, não só os vídeos que eu colocar aqui no canal, mas quando você curte esse vídeo, quando você compartilha, quando você comenta, a plataforma entende que você gosta de conteúdos assim e vai te enviar muito mais vídeos da palavra, muito mais vídeos abençoados como esse. Então, vamos para a palavra? Pegue a sua Bíblia porque o Senhor vai falar conosco. Esse vídeo vai chegar para você na hora certa. No processo, nós também vivemos milagres. O processo nos prepara para o propósito. Amém. Pegue a sua Bíblia e abra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 e vamos refletir. O Senhor, Ele falou muito ao meu coração. Aqui eu não trago a minha opinião para vocês. Aqui eu trago a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é luz, salvação, esperança, transformação. E eu creio que o Senhor, Ele quer falar muito com você nessa palavra. O Espírito Santo do Senhor falou muito comigo, mas eu creio que hoje Ele vai falar com você também. Abra aí em 1 Samuel, porque aqui nós refletimos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é revelação aos nossos corações, que é direção, que é luz. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, é a palavra-chave desse vídeo. É a palavra onde o Senhor vai falar ao seu coração. Chegou a resposta que você tanto orou ao Senhor. Chegou a resposta que você buscava ao Senhor. Eu sei que ao assistir esse vídeo, você pode estar orando ao Senhor, você pode estar pedindo a Deus uma resposta, você pode estar passando por uma tribulação, por um processo e você não tem visto a saída. Você tem pedido a Deus resposta, mas aos seus olhos a resposta não tem chegado. Você tem orado, você tem jejuado, buscado. Ou ainda, você está se sentindo sem forças, desanimado para orar. Porque as batalhas são grandes e você não entende, você quer uma resposta. Mas Deus hoje tem uma resposta para você. Fique nesse vídeo e vamos para a palavra. O Senhor vai falar conosco neste momento. Veja bem, a nossa palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Lá no versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos ler mais uma vez? Essa palavra é muito forte. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Glória ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, essa palavra que é vida, esperança e salvação. Fala conosco, Senhor, neste vídeo, no direcionar, no transcorrer desse vídeo que o Senhor venha falar. Pai, os nossos corações estão abertos para te ouvir. Amém. Neste momento aqui, Samuel, ele estava ungindo o rei Davi para que futuramente ele fosse o novo rei de Israel. E Samuel, quando ele chega ali, ele vê os irmãos de Davi. Depois vocês leiam em casa o decorrer deste capítulo 16, quando Samuel, ele vai ali, enviado pelo Senhor, o profeta Samuel, ele foi enviado ali pelo Senhor para ungir o novo rei de Israel, aquele que futuramente fosse ali ser o novo rei, que fosse ali após o rei que estava ali, ele pudesse
suceder o novo rei, que era o rei Saul, e ele ia ser o sucessor do rei Saul. Quando ele chega ali na casa de Jessé, ele vê os irmãos de Davi. E Samuel pensa que um daqueles é que seria ungido, que o Senhor o mandou para ungir um daqueles. E ele vê ali, Jessé mostra, eu tenho esse, Jessé mostra ali todos os filhos dele. O que me faz também observar essa passagem é que Jessé, o pai de Davi, em momento nenhum ele se lembra do rei Davi. Em momento nenhum ele diz, olha, eu tenho outro filho que está no campo pastoreando ovelhas. Não, Jessé, ele só lembra ali dos outros irmãos de Davi que estão ali na presença do profeta Samuel. Mas Deus, ele fala ali claramente com o profeta Samuel. Não, depois vocês leiam em casa, porque hoje nós vamos refletir apenas nesse versículo 13. Mas vocês leiam em casa aí o contexto dessa história, essa palavra que é muito forte. E Deus fala ali claramente a Samuel, não é nenhum desses, ainda não é esse. E Samuel pergunta a Jessé, você tem outro filho? E ele diz que tem Davi, que está pastoreando as ovelhas. E Samuel pede que Jessé o mande chamar. Quando Davi chega na presença do profeta Samuel, o Senhor fala, é este. E neste momento, em obediência ao Senhor, esse versículo que acabamos de ler, no versículo 13, o profeta Samuel, em obediência ao Senhor, ele unge ali Davi. Davi que naquele momento, gente, ele era apenas um menino, ele era apenas um pastor de ovelhas que cuidava ali do pastorear das ovelhas do seu pai. Seu pai que esqueceu, mas Deus não se esqueceu de Davi. Deus não se esquece de nós. Aquilo que Deus tem para nós podem tentar nos tomar, podem tentar usurpar, podem tentar tomar o nosso lugar, mas Deus sempre vai cumprir a promessa dele. Deus não se esqueceu de Davi. Davi foi lembrado pelo Senhor e quando ele chega ali na presença do profeta Samuel, Deus fala, é este que será o novo rei de Israel. Pode ungí-lo. E o profeta Samuel, ele unge ali o rei Davi. Ele unge o rei Davi obedecendo ao Senhor. Mas veja bem, o que Davi faz depois? Davi volta a cuidar das ovelhas. Davi volta para o campo a pastorear. Porque Davi ainda iria passar pelo processo. Ainda havia ali todo um processo antes que Davi fosse mesmo o rei de Israel. Mas a primeira observação que nós fazemos aqui é que Davi, ele foi ungido pelo Senhor. E o que eu quero começar a falar nesse vídeo é que se você foi ungido pelo Senhor, se você é escolhido pelo Senhor, você aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida, você já é ungido pelo Senhor. Ah, mas eu estou passando pelo processo, eu estou nas batalhas, nas lutas. Você é ungido pelo Senhor. O tempo da promessa ainda não chegou. Você está no processo, mas no meio do processo haverá milagres e você tem que perceber. Deus, ele não age no nosso tempo, ele não age conforme o nosso querer. Nós queremos as coisas muito... Então, a primeira lição que nós aprendemos com essa passagem é que o Senhor, ele já te ungiu. Saiba hoje que o Senhor, ele já ungiu você. Você ainda está passando por lutas porque você está vivendo o processo. Davi, ele voltou ali a pastorear as ovelhas, a cuidar das ovelhas, porque Deus ainda tinha que preparar Davi para ser rei. Davi ainda era um menino, mas Deus ia prepará-lo. Ele ainda ia passar por perseguições pelo rei Saul, por muitas batalhas. E nós sabemos que Davi, ele enfrentou aí o gigante que foi o Golias. Mas ele enfrentou por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com Davi, porque ele foi ungido pelo Senhor. Veja bem, você está suportando o processo porque você é ungido, porque o Espírito do Senhor está com você. Se não fosse o Senhor, eu e você não suportaríamos nenhum processo, nenhuma batalha, nenhuma luta. Mas nós suportamos porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Nós somos ungidos pelo Senhor, nós somos escolhidos do Senhor e nesse processo nós estamos sim vivendo milagres, nós estamos enfrentando gigantes.
com a força e o poder do Espírito Santo do Senhor. Nós poderíamos ser derrubados, confrontados, mas nós estamos o quê? Sendo fortalecidos, erguidos. Nós caímos e levantamos porque o Senhor, Ele já nos ungiu. E nós estamos, assim como o rei Davi, ele estava ali sendo preparado, passando por batalhas, ele estava ali crescendo e amadurecendo, para que futuramente ele pudesse viver o propósito para o qual o Senhor ungiu e o escolheu, que era para ser o rei de Israel. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que o Senhor amava tanto Davi, se agradava tanto, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi falhou, ele teve muitas falhas, assim como nós, ele também errou muito. Davi era humano como nós, pecador, porque nós todos somos pecadores, mas Davi, ele tinha um coração quebrantado, voltado ao Senhor. Ele sempre se voltava para o Senhor, ele tentava se corrigir, sendo ali moldado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos é essa: nós já somos ungidos e escolhidos, e qualquer coisa que estejamos enfrentando, nós estamos enfrentando com o Espírito de poder do Senhor. Estamos combatendo as batalhas porque o Senhor está conosco. Sozinhos, nós não conseguimos passar pelo processo. Segunda lição que nós aprendemos é que no processo também vivemos milagres. Davi, ele foi ali, depois ele enfrentou o gigante, o Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, mas Davi, aquele que cuidava de ovelhas, que pastoreava ovelhas, ele enfrentou ali o gigante. E nós vemos que nós também estamos enfrentando as batalhas. Se você ainda não enfrentou, já enfrentou, ou se você está passando aí pelo processo, esse vídeo chegou para você hoje, porque Deus, ele quer te dizer: você está vencendo os gigantes, porque eu estou com você. Você vai vencer os gigantes, porque eu estou com você. No meio desse processo, sinta os milagres que o Senhor está fazendo. Às vezes são milagres pequenos, sabe? É uma porta que se abre, mesmo pequena, é um cuidado, é alguém que manda uma mensagem, é um abraço que chega, é aquela comida que você queria comer e Deus, ele prepara ali alguém para fazer, é o mantimento que nunca falta ali na sua despensa, Deus prepara o alimento, é pequenas mudanças por alguém que você está orando e você já vê ali pequenas transformações. Ou apenas quando você sente que você está mais forte, que Deus está te cuidando, te restaurando, que você ainda não teve a resposta de oração, mas você está cada vez com muita fé, mais preparado, você está sabendo quem está com você, quem te ungiu, que é o Espírito Santo do Senhor. E você começa ali a vivenciar pequenos milagres. Aprecie os pequenos milagres. Como eu disse, Deus, ele não trabalha no nosso tempo, na rapidez que nós esperamos que o Senhor faça. Deus, ele trabalha no tempo dele. O tempo do Senhor é perfeito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Lá em Isaías, capítulo 64, não sei qual versículo aqui agora, mas lá em Isaías 64, depois vocês leiam aí, o Senhor fala que ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E esse capítulo lá em Isaías, ele fecha bem com essa palavra que nós estamos tendo hoje. Muitas vezes nós já somos ungidos e escolhidos do Senhor. Nós estamos ali na presença do Senhor, agradando o Senhor, na vontade do Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor já te escolheu, mas o Senhor está te preparando, te lapidando. Esse processo não é para te destruir, esse processo é para te preparar, para que futuramente, assim como Davi, ele foi o futuro rei de Israel, você viva a promessa, você tem a resposta de oração. Mas quando esse tempo chegar, você vai estar preparado, você já vai ter pastoreado, assim como Davi pastoreou ovelhas, você aí no seu dia a dia, na vida comum, que é quando os milagres acontecem, você vai estar aí vivendo os milagres, você vai estar crescendo em fé, você vai estar aprendendo a depender mais de Deus, a buscar o Senhor. Você vai derrubar gigantes. Isso mesmo, muitos gigantes vão aparecer. Davi, ele derrubou Golias não porque ele era forte, Davi não era forte. Davi não tinha força nenhuma
para derrubar Golias, mas Davi, ele tinha um Deus poderoso que o ungiu e o escolheu. E esse Deus, ele estava com Davi. E porque ele estava com Davi, Davi derrubou o gigante. Davi, ele também foi perseguido pelo rei Saul, que tinha muita inveja dele, que logo que percebeu que Deus estava com Davi, que Deus havia abençoado Davi, o rei Saul, ele perseguiu Davi. E Davi passou, houve um tempo, mas num próximo vídeo falaremos sobre isso, que Davi, ele se escondeu em cavernas com seu exército. Davi, ele passou muitas perseguições, ele foi confrontado, ele foi perseguido, porque Saul, ele queria acabar com Davi. Mas Deus escondeu, Nós só derrubamos gigantes porque o Senhor está conosco. Os gigantes, eles sempre vão existir. Às vezes é um gigante pequeno, às vezes o seu gigante é o medo que está te confrontando. O seu gigante pode ser alguém que está te perseguindo, assim como Saul perseguiu Davi. Às vezes o seu gigante é as dificuldades, é as portas fechadas e você precisa muito de uma porta aberta. Você está passando uma grande tribulação. O seu gigante pode ser uma falta de trabalho, pode ser a doença, pode ser uma luta aí no seu casamento, na sua família. O seu gigante pode ser pequeno ou pode ser grande. Mas saiba que o Senhor, ele está dizendo para você hoje: eu estou com você. Deus está falando com você hoje, eu estou com você. E se eu estou com você, esse gigante não vai te vencer. É você que vai vencer esse gigante. É você quem vai vencer esse medo. É você que vai vencer essa opressão, essa perseguição. É você que vai vencer essa espera. É você que vai vencer essa tribulação. Ouça, Deus está falando com você hoje. Esse gigante não vai te derrubar. Não porque você é forte, porque você não é forte. Eu não sou forte, mas porque Deus está com você. Porque o Espírito do Senhor, ele está com você. Você é ungido e escolhido do Senhor. Então, veja bem, a segunda lição é que nós iremos vencer gigantes no meio do processo. Iremos vivenciar milagres, mas o Senhor está conosco. Terceira lição: a promessa sempre se cumpre. Davi, ele foi o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não precisou destruir o rei Saul. Há uma passagem na Bíblia que ele diz que ele tendo ali a oportunidade de acabar com a vida de Saul, Saul que o perseguiu, tentou matá-lo, tentou confrontá-lo por diversas vezes. Davi, quando teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele não o fez. Ele disse que ele não tocaria no ungido do Senhor. Davi sabia que Saul, ainda que estivesse em pecado, ainda que estivesse saído da vontade de Deus, porque houve um tempo que Deus ele não ouvia mais o rei Saul, porque o rei Saul estava em total desobediência ao Senhor. Ele parou de buscar o Senhor e passou a acreditar apenas em si mesmo, passou a perseguir Davi e a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Nesse momento o Senhor parou de ouvi-lo, o Senhor parou de estar ali na presença, de estar ali com ele o guiando. Mas Davi sabia que um dia o rei Saul ele foi escolhido pelo Senhor, um dia ele foi ungido para ser rei e ele perdeu isso pela desobediência dele, mas ainda assim Davi, ele não escolheu acabar com o rei Saul, ele deixou que Deus fizesse justiça, porque Deus é um Deus que fala, não fazei justiças com as suas mãos, deixa que eu, o Senhor, o farei. Nós devemos confiar na justiça do Senhor, e ele disse que ele não ia tocar no ungido do Senhor, ali em obediência a Deus. E ele foi o rei de Israel, aquele menino que pastoreava ovelhas, que foi esquecido pelos seus pais, pelos seus irmãos, que foi rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Aquele menino que derrubou Golias, ainda menino, quando todos o consideravam fraco. O rei Davi, aquele que foi perseguido, que se escondeu em cavernas, aquele que passou o processo, a tribulação, aquele que foi perseguido, aquele que foi humilhado, aquele que foi deixado e aquele que foi abandonado. Aquele que passou por todas as lutas. Saiba que Davi, assim como nós, também passou por muitas lutas. Mas ele viveu aquilo que o Senhor tinha para ele. A promessa sempre se cumpre. Mas Deus espera que nós estejamos em fé,
que nós estejamos em obediência, em paciência, em confiança no Senhor. Deus espera que nós passamos pelo processo vendo que o milagre não vai estar só no final, quando a promessa se cumprir. O milagre já está acontecendo no meio deste processo, porque Deus é um Deus que faz pequenos milagres todos os dias. Muitas vezes eu também sinto, diante de lutas, diante de dificuldades, porque eu e você, todos nós temos lutas e dificuldades, mas eu tenho aprendido a recorrer ao Senhor. Eu tenho aprendido a clamar naquele que tudo pode. E durante todo o processo, hoje, quando eu me vejo passando num processo, seja esperando uma resposta de oração, uma porta se abrir, algo se cumprir, uma promessa, um sonho, um projeto, eu sempre penso, a promessa do Senhor vai se cumprir. Ninguém pode nos tirar aquilo que o Senhor tem para nós. Esse processo está me ensinando algo e eu quero sair daqui com a lição de casa aprendida. Eu quero aprender mais do Senhor, eu quero aprender e principalmente eu quero viver os milagres que o Senhor tem para mim. Que você sinta hoje o cuidado do Senhor, que você sinta hoje, você é ungido pelo Senhor, você é escolhido. Suporte o processo. No meio do processo, o Senhor já está fazendo milagres. Observe bem os pequenos cuidados do Senhor. Observe bem os livramentos, quantos livramentos o Senhor deu para o rei Davi. Ele poderia ter morrido ali nos confrontos, nas perseguições do rei Saul, mas ele não morreu. Aquele que tem promessa de Deus viverá para ver a promessa se cumprir. Você vai ver a promessa se cumprir, mas Deus quer que você aprecie o processo, os pequenos milagres diários que Ele tem feito. Lembre-se, Jesus ele está com você o tempo todo. Olhe bem os livramentos que Deus tem te dado. Olhe bem as necessidades que o Senhor tem suprido, o alimento, o pão na mesa é um milagre do Senhor. Então é isso, se você chegou ao final desse vídeo, que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal só existe para te abençoar. Lembre-se, você é ungido do Senhor, você é escolhido do Senhor. No processo há milagres acontecendo, perceba o cuidado do Senhor. Nesse processo o Senhor já está realizando milagres. Nesse processo o Senhor está cuidando de você e te preparando para viver a bênção, a resposta, a promessa e o propósito. Você vai chegar na promessa. Esse processo vai ter fim. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu espero que essa palavra ela tenha falado ao seu coração. Que a palavra do Senhor ela continue sendo luz que guia os seus caminhos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.